Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Dúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, velho. Estamos seguindo aí uma saga muito doida de um monte de vídeo de bioquímica para ensino superior. E na aula de hoje a gente vai falar sobre lipogênese ou formação aí de ácidos graxos. Temática bem interessante para quem está no ensino superior, que quer aprender a essência da coisa, beleza? Então, se você gosta do meu trabalho, se você gosta de biologia, já vai deixando o teu like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que essa aula aqui vai te ajudar de alguma forma, beleza? Eu espero que você goste. Depois da vinheta, vamos entender aí como acontece o processo de biossíntese de ácidos graxos. Puxa a vinheta, Charles Darwin! Então, bora entender aqui como é que acontece essa produção de ácido graxo. Mas antes de tudo, veja isso. Você consegue se recordar que processo é esse daqui? Exatamente, aqui é um processo de respiração celular. Respiração celular é aquele processo onde uma molécula de glicose ela é convertida em moléculas de ATP. E essa conversão acontece aos poucos, acontece uma fase no citoplasma. As outras duas fases, que no caso é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, acontecem dentro da mitocôndria. Aí sim, Patrick, e o que é que tem a ver isso com síntese de ácidos graxos? É aí que você vai ficar surpreso. Olha só, a síntese de ácido graxo, ela vai utilizar um composto proveniente da respiração celular. De novo, a síntese de ácidos graxos, ela vai estar utilizando um composto proveniente justamente da respiração celular. Qual composto é esse, Patrick? A pedra fundamental para a síntese é o acetil-CoA. Como é a história? Sim, esse acetil-CoA que foi formado aqui a partir do piruvato com o CoA. Lembra que para poder o piruvato entrar dentro da mitocôndria, ocorreu aqui uma reação onde se perdeu uma molécula de dióxido de carbono e também formou uma molécula de NADH2. Entretanto, o que vai ser utilizado para a síntese de um ácido graxo é esse acetil com a enzima A. Porque, no incrível que pareça, esse acetil ele não vai estar participando do ciclo de Krebs, e sim vai estar participando da síntese de ácido graxo. E você vai entender o porquê que isso acontece, o porquê que ele não vai seguir a via do ciclo de Krebs para poder produzir a energia. Você vai entender isso agora. Veja só, uma coisa importantíssima. A síntese é estimulada quando há muito acetil com a enzima A. Então, olha só. Quando dentro da célula possui uma grande quantidade de acetil com a enzima A, e quando tem muito ATP, a célula percebe que esse excesso não é interessante. Então, o que é que ela faz? Ela converte esse acetil em ácido graxo. É isso que basicamente acontece. Como é, Patrick? Sim, é basicamente isso que acontece. A célula converte a molécula de acetil em ácido graxo. Mas vamos entender como é que isso acontece. Olha só. Temos aqui a mitocôndria. Parece essa estrutura aqui que parece uma amendoim, a mitocôndria. Aqui fora eu coloquei em branco o citoplasma, só para mim poder comentar o que acontece no citoplasma. Então vamos lá, olha só, eu falei a você que o ácido graxo ele vai surgir a partir do acetil. Esse acetil ele não está entrando na via do ciclo de Krebs justamente porque já tem muito acetil que já está participando desse processo. Então o excesso de acetil é o que vai determinar a síntese de ácidos graxos. Só que tem um pequeno detalhe. Para esse acetil estar saindo da mitocôndria e participar da produção do ácido graxo, ele deve acontecer algumas coisas. Porque o acetil ele não consegue sair para fora da mitocôndria. O acetil não consegue sair. Gente, o acetil não sai. Gente, o acetil com a enzima A não sai dentro da mitocôndria. O que será que acontece? O acetil-CoA ele é convertido em citrato. Aí você vai ficar doido. Patrick, mas citrato é um componente já do ciclo de Krebs. Mas esse citrato ele não vai participar do ciclo de Krebs. Então, a mitocôndria ela converte o acetil em citrato
só para poder expulsar ele da mitocôndria. Olha só, então vamos só lembrar aqui o que é o citrato. O citrato é aquela molécula formada a partir da união do acetil coenzima A com o oxaloacetato, que vai formar o citrato. Se você nunca assistiu uma aula sobre respiração celular, tu tá voando. Patrick, o que é citrato? Citrato é um dos primeiros compostos a serem formados no ciclo de Krebs. Beleza? Se tá com dúvida com relação ao que é o citrato, assista uma aula sobre respiração celular que tu vai saber o que é o citrato. Então o citrato ele foi formado só para poder sair da mitocôndria. E ele sai, pá. Só que quando ele sai, automaticamente com a sua saída, ele vai perder aquela molécula que acabou de se unir a ele, que foi o oxaloacetato. Esse nome é praticamente impossível de sair da minha boca. Oxaloacetato. Então ele perde o oxaloacetato e ganha novamente uma molécula de CoA. Como assim ganha novamente? Quando o acetil-CoA foi se ligar com o oxaloacetato, ele perde essa molécula de CoA. Beleza? Eu não comentei isso, mas estou comentando agora. Quando o citrato sai aqui para fora, perde a molécula de oxaloacetato e ganha novamente uma molécula de CoA. Ou seja, acontece o inverso do que aconteceu dentro da mitocôndria. Então, o que é que vai se formar a partir disso? A molécula de acetil-CoA. E é a molécula de acetil-CoA que eu falei para você que vai ser convertida em ácido graxo, não foi? Então a célula usou dessa estratégia apenas para poder o acetil-CoA sair para fora da mitocôndria. Então converteu-se em citrato e depois voltou a ser o acetil coenzima A. Antes de eu falar o que vai acontecer com o acetil-CoA, eu quero só comentar o que vai acontecer com o oxaloacetato. Esse oxaloacetato, ele se converte a malato. Malato também é um composto, para quem já viu respiração celular, a questão de ciclo de Krebs, já conhece o malato. O oxaloacetato é convertido em malato e depois é convertido em piruvato, que por sua vez esse piruvato vai retornar a ser o oxaloacetato. Então, onde eu quero chegar? Que esse oxaloacetato vai novamente entrar dentro da mitocôndria, mas para poder entrar dentro da mitocôndria, acontece aí algumas conversões com ele. Sim, Patrick, e eu com isso? E eu com isso que durante a conversão de malato a piruvato, se formou uma molécula de NADPH. Sim, Patrick, e eu com isso? Olha só, segura aí. O acetil-CoA, vamos voltar aqui para o acetil-CoA. O acetil-CoA, portanto, vai ser necessário para a produção do ácido graxo, beleza? Lindo e maravilhoso, mas é claro que o acetil-CoA sozinho não vai fazer nada, tem que ter a participação de várias outras estruturas. Uma delas é o NADPH. O NADPH vai estar participando aí dessa síntese de ácidos graxos juntamente com o acetil coenzima A. Ah, Patrick, já sei, junta acetil coenzima A com NADPH e embaralha tudo e vai dar o ácido graxo. Não, criança, não é assim que acontece não. Tenha calma, que é toda uma questão aí bem mais complexa. Mas no geral é isso mesmo. Moléculas de acetil-CoA se juntam entre si com NADPH, é aquele cabaré todo para poder formar a molécula de ácido graxo. Agora se liga no detalhe. O acetil coenzima A só tem 2 carbonos. O ácido graxo tem 16 carbonos. Então percebe que o ácido graxo é uma molécula gigantesca. Então, na sua cabeça deve estar assim, peraí, se Patrick está me dizendo que o acetil coenzima CoA vai estar servindo para poder produzir o ácido graxo, então estou vendo aqui que é só unir os acetils para poder formar o ácido graxo. Basicamente é isso que acontece mesmo com a participação do NADPH. Só que, criança, eu vou lhe apresentar aqui uma molécula que talvez você nunca tenha ouvido falar nela. Talvez mesmo, vou mentir, talvez mesmo você nunca tenha ouvido falar nela. Que é uma molécula que vai estar participando diretamente da síntese de um ácido graxo. Que é uma molécula formada a partir do acetil. Conheçam a molécula de malonil-CoA. Ou seja, para acontecer a produção do ácido graxo, vai ter a participação especial de uma molécula chamada de malonil-CoA. Patrick, quer dizer então que vai ter acetil e vai ter malonil
para poder produzir o ácido graxo. Sim, e não vai ter a participação na pH. Filé, não é um processo? Então produzir um ácido graxo, gente, é um processo belíssimo. Não vai ser um nanômetro, não vai estar unindo várias moléculas para poder, não vai ser um polímero, não. Vai ser umas reações aí bem paranauê para poder formar o ácido graxo. Então bora entender como é que acontece a formação dessa molécula chamada de malonil. Então vamos para cá. Como o malonil-CoA é produzido? Para o malonil-CoA ser produzido, é importantíssimo que uma enzima seja ativada. O nome dessa enzima é chamada de acetil-CoA carboxilase. A ativação dessa enzima é basicamente a sua união, as várias uniões dessa enzima, para poder formar um polímero dessa enzima, junto com outra estrutura que ela possui. Mas no mais, a sua ativação se dá por conta da sua polimerização. Mas o que vai contribuir para a sua ativação é a concentração de citrato. Quando existe muito citrato no citoplasma, vai acabar ativando essa enzima para poder ela fazer justamente esse processo de síntese de ácido, de contribuir para a síntese de um ácido graxo, que no caso, em primeira instância, é a formação da molécula de malonil. Então acontece a ativação dessa enzima chamada acetil-CoA carboxilase. Patrick, da onde é que vem a molécula de malonil? A molécula de malonil vem a partir da molécula de acetil-CoA. O que acontece? Basicamente o que acontece é a entrada de uma molécula de dióxido de carbono na molécula de acetil-CoA. Graças também a essa enzima que vai estar contribuindo para que isso aconteça. E vai formar a molécula de malonil. Sendo que não é tão simples assim, então acontece também o gasto de uma molécula de ATP. Então, empreende-se energia também para o processo de síntese de malonil e, consequentemente, síntese de ácidos graxos. Então, se ligue só aqui que, para poder formar o malonil, aconteceu a entrada de uma molécula de dióxido de carbono e aconteceu o gasto de ATP e formou o malonil. Patrick, quer dizer então que o malonil surgiu a partir do acetil. O malonil surgiu a partir do acetil, beleza? Enquanto o acetil vai ter 2 carbonos, a malonil vai ter 3 carbonos, ok? Ou melhor, eu seguro essa informação que daqui a pouco eu explico melhor. Mas antes de qualquer coisa, o acetil e o malonil, ambos vão servir para o processo de síntese de ácido graxo. Olha só, entenda que dos 16 carbonos do ácido graxo, 2 vêm da molécula de acetil e 14 vêm da molécula de malonil. É importante saber disso. Não é só o malonil que vai estar lá servindo para produzir o ácido graxo, não. O acetil também. 2 moléculas ou 2 carbonos sempre vêm da molécula de acetil. Diga-se de passagem, de um acetil que vai ter 2 carbonos, que daqui a pouco você vai ver a imagem. Aonde eu quero chegar, criança? Olha para mim. Tá olhando? Olhou, não foi? Para a produção do ácido graxo, tanto vai estar utilizando a molécula de malonil como a molécula de acetil. Da onde foi que veio o malonil? Veio de uma molécula de acetil, que aqui eu estou explicando. Da onde foi que veio o acetil? O acetil veio lá da mitocôndria, lembra? Mitocôndria, aí converteu em citrato e depois voltou a se tornar acetil novamente. Até aí tudo bem, né? Então bora agora entender como é que acontece a produção desse ácido graxo, a partir do acetil e a partir do malonil. Olha só aqui. Essa imagem aqui é uma molécula de ácido graxo, saturado, porque não tem ligações duplas entre seus carbonos. É um ácido palmítico, pronto! É um ácido palmítico aqui, um ácido graxo do tipo ácido palmítico. Então tá aqui, seus 16 carbonos, lindo e maravilhoso. Se eu retornar aqui, você vê que 2 moléculas bem pequenininhas, como é que vai formar um troço desse tamanho? Para poder se formar esse ácido graxo, existe um complexo enzimático importantíssimo. Esse complexo enzimático sintetiza ácidos graxos e possui uma diversidade de proteínas que vão estar contribuindo para a união das moléculas de malonil com acetil para poder formar o ácido graxo. Então, olha aí esse complexo enzimático
de síntese de ácido graxo, é uma sintase de ácido graxo. Complexo enzimático, sintase de ácidos graxos. Patrick, que troço é esse daqui? Parece o ciclo de Krebs. Parece muito o ciclo de Krebs, mas não é. Aqui é uma sintase de ácidos graxos. Ela vai possuir uma proteína chamada ACP, que vai ser fundamental aí para o transporte das moléculas que vão estar se formando até formar o ácido graxo. E vai ter também um outro composto chamado cisteína, que também vai ser muito importante nesse processo. Mas aqui eu não quero explicar para você as ligações estruturais que acontecem aqui. Eu quero que você entenda como acontece a produção do ácido graxo. Então vem comigo aqui. Aqui, onde eu estou apontando, é representando aqui o complexo enzimático, no caso, o complexo enzimático de síntese de sintase de ácidos graxos. Olha para onde eu estou apontando. Sempre a síntese de um ácido graxo sempre vai ser iniciada por uma molécula de acetil. Sempre, ok? Então esse acetil é a primeira molécula a entrar na síntese de um ácido graxo. Ok. Além desse acetil, que vai ser o primeiro, uma molécula de malonil também vai estar entrando dentro desse complexo enzimático de produção de ácido graxo. Então, o que é que acontece aqui? Tanto a molécula de acetil como a molécula de malonil perdem o seu CoA. E a molécula de malonil perde o seu dióxido de carbono, ou seja, perde um carbono. Então, acontece a formação de uma molécula com 4 carbonos. Simples e pronto. Peraí, volta aí. É um simples. O acetil tem 2 carbonos, porque perdeu o CoA. Aqui também tem os seus carbonos, sendo que vai perder o CoA e vai perder o dióxido de carbono. Vai ficar também só com 4 carbonos. Então, a união dessa molécula de acetil com esse malonil, depois dessas perdas, ocorre a formação de uma molécula em formação de ácido graxo com 4 carbonos ligados a essa proteína chamada de ACP. Ok, Patrick, o que é que vai acontecer a partir de agora? Se você olhar para cá, o ácido graxo ele possui vários carbonos, 16 carbonos, aqui só tem 4. Então o que é que vai acontecer? De 2 em 2 carbonos vão estar entrando dentro da molécula de ácido graxo em formação. E quem é que vai estar entrando? Uma molécula de acetil ou uma de malonil? Uma de malonil. Apenas uma molécula de acetil é que participa do processo de produção de ácido graxo. O restante vem tudo do malonil, como eu coloquei na imagem agora há pouco. O que é que acontece a partir daqui? A partir daqui, gente, diversas mudanças na configuração da molécula vão estar acontecendo. Porque se você parar, olha para onde eu estou apontando. Existem duplas ligações entre as moléculas. E, infelizmente, a molécula de ácido graxo não tem essas duplas ligações, pelo menos de um ácido graxo saturado. Não tem. Então, essas modificações na estrutura vão consistir justamente em configurar a molécula para poder ela ficar dessa forma aqui, sem duplas ligações. E para poder isso acontecer, lembra que eu falei a você que lá quando o oxaloacetato foi se tornar lá novamente em piruvato, houve a formação de uma molécula de NADPH2? Então essa molécula vai estar fornecendo hidrogênios para a molécula de ácido graxo em formação para poder ficar modificando a configuração da molécula e ela ficar perdendo as suas duplas ligações. Isso acontece e ocorre também a perda de moléculas de água. Ah, Patrick, então tô me ligando aqui, ó, perdeu, aqui entrou hidrogênio, aqui entrou hidrogênio e eu percebo que a dupla ligação, ó, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo. Ok. O que é que acontece novamente? Conforme vai acontecendo a formação de um ácido graxo, conforme vai acontecendo essa modificação da molécula, outra molécula de malonil vai estar entrando aí na formação. Então, quando entra, olha aqui para onde eu estou apontando, aqui, ó. Novamente, quando uma molécula de malonil entra nessa molécula de ácido graxo em formação, a mesma coisa vai estar acontecendo para poder perder as duplas ligações e a molécula ficar sem duplas ligações para poder formar o ácido graxo. Então vai entrando de 2 em 2 carbonos a partir da molécula de malonil
E o acetil, lembre que ele participou apenas uma vez, porque ele foi a primeira molécula a entrar na formação de um ácido graxo. Então esse processo vai estar acontecendo aqui continuamente para poder acontecer a formação desses 16 carbonos e formar o ácido graxo, no caso o ácido palmítico. Simples assim, simples e maravilhoso. Ah, Patrick, peraí, então quer dizer então que uma molécula de acetil acabou se unindo a uma molécula de malonil e depois outras moléculas de malonil ficaram entrando na formação do ácido graxo em formação. Exatamente. Quantas moléculas basicamente de malonil participaram desse processo? Gente, eu não vou explanar aqui um balanço de quantidades, porque isso varia muito do ácido graxo que vai estar sendo formado e das vias que vai estar sendo feita. Existem várias vias para acontecer esse processo, então eu prefiro não tratar aqui de balanços. Foi tantas quantidades de malonil, tantas quantidades de acetil. Não, eu prefiro explicar dessa forma para você entender que um ácido graxo ele surge a partir da união de moléculas de malonil entre si, junto com acetil, nesse complexo enzimático de sintetase de ácidos graxos. Você também entendeu como aconteceu a formação desse malonil e da onde foi que veio essa molécula de acetil. É isso que eu queria que você entendesse nessa síntese de ácidos graxos. Se você gostou desta aula, lembre que aqui tem na descrição aqui desse vídeo tem o número do WhatsApp caso você queira tirar alguma dúvida com relação a este assunto, como também receber o slide desta aula. Também posso mandar para você, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!